Stephen King me surpreende a cada leitura. Mais um livro dele que eu li, mais um livro que eu gostei, mais um livro que eu favoritei. Eu estou falando do livro Joyland e este vídeo vai ser sobre este livro. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer e eu fico muito grato com vocês, tá bom? Então agora, começando de fato o conteúdo do vídeo, antes de falar do enredo desse livro, eu quero explicar uma coisa para vocês, tá? Este é um livro assim com uma pegada um pouco diferente, mas deixa eu explicar por quê. O Stephen King, ele foi convidado por uma editora chamada Hard Case Crime para escrever alguns livros numa pegada um pouco diferente, numa pegada ali meio Pulp Fiction, aqueles romances de banca que eram vendidos nos anos 40, 50, 60 e por aí vai, romances que eram um pouco menores, assim, capas mais simples, com folhas mais baratas, né, com capas simples, né, aqueles livros de bolso, né, realmente aqueles romances assim bem populares que vendiam em banca mesmo. E nesse sentido, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu o livro Joyland, ele também escreveu o livro Depois, e ele escreveu o livro O Garoto do Colorado. Tá? Esses 3 livros ele escreveu com essa pegada Pulp Fiction, com essa pegada aí de romance de banca, tá? E importante ressaltar que esses 3 livros não estão ligados um ao outro, são livros independentes, cada um conta uma história. Mas eu só queria explicar para vocês essa curiosidade. E vocês vão perceber que esses livros eles têm uma estética própria, né? Como, por exemplo, eu falei para vocês, são todos livros assim, ó, fininhos, tá? Com poucas páginas, 100 e poucas páginas, 200 páginas no máximo, aí, cada um deles. E eles também têm uma estética na capa, né? Olha a capa disso aqui, ó. Olha a capa dessa mulher com uma expressão de assustada, né? Se vocês forem ver aqui o livro Depois, é a mesma coisa, ó. 2 pessoas aqui, uma mulher com uma expressão um pouco diferente na capa. O Joyland é a mesma coisa. Uma mulher aqui num parque de diversões ali, com uma expressão de assustada. Vejam que a estética realmente é muito parecida. Só uma curiosidade para vocês entenderem desses livros do Stephen King e verem o quanto o Stephen King é versátil. Foi convidado por esta editora, chamada Hard Case Crime, e escreveu esses 3 belos romances, acredito eu. Eu li o primeiro, que é o Joyland, e já gostei muito, tá? Também gostaria de dar aqui os créditos ao Titio dos Livros, o Titio Marcão aí, que tem canal no YouTube, tem conteúdo no Instagram e no TikTok, eu acompanho em todas as redes. Algumas das informações eu peguei assistindo os vídeos dele, e outras informações eu fui buscar para complementar o vídeo aqui, tá? Então, é só dar crédito para ele, porque eu peguei informações com ele e eu gosto muito do canal do Titio dos Livros. Inclusive, se você conhece ou acompanha o canal dele, deixa lá no comentário que eu falei dele aqui no meu vídeo, para ver se ele vai saber que eu existo. Talvez ele nem saiba que eu existo ainda, nunca tenha visto um vídeo meu, mas eu sou muito fã dele, até porque ele conhece muito do Stephen King, e eu gosto muito do Stephen King, é por isso que eu acompanho o canal do Titio dos Livros, aí, / Titio Marcão. Agora, começando a falar do enredo do livro mesmo, tá? Do enredo do livro Joyland. Esse enredo aqui, se você vai ler a sinopse do livro, você vai entender a seguinte questão. Você vai ver ali que tem um personagem chamado Devin Jones, que ele é um universitário que está com o coração partido, porque a namorada dele meio que deu um migué nele ali, e falou que se separou, mas não se separou, e ele percebe que está terminando aquele relacionamento, e ele está com o coração muito partido, muito ferido por causa disso. E devido a isso, ele resolve aceitar ali um emprego num parque de diversões que ele mesmo se candidatou para trabalhar. Quando ele chega nesse parque de diversões, começa a trabalhar, contam para ele a questão de um crime que aconteceu naquele local. Uma menina chamada Linda Gray, ela foi assassinada naquele parque. E dizem que aquele crime não foi solucionado e que o fantasma dela até ficaria ali por este crime não ser solucionado, a alma, o fantasma, continuaria circulando ali no parque, em alguns brinquedos do parque. E daí você é levado a entender que eles vão se juntar ali e fazer uma investigação deste crime, descobrir quem foi que cometeu esse crime. Você vai entender que vai aparecer fantasma, vai aparecer sobrenatural toda hora aqui neste livro. Só que você vai ver
que você vai ler 100 páginas, 120 páginas, e pouco vai se falar sobre essa questão do fantasma ou sobre essa questão da investigação de quem realmente cometeu o crime. O livro, na realidade, ele vai mais além disso, tá? Então essa sinopse que você lê aqui na orelha do livro, aqui, ó, ela meio que te leva a pensar uma coisa, tá? Mas na realidade o livro, ele vai muito mais além disso. Não fica só nessa questão da investigação. Essa investigação, essa questão sobrenatural, até aparece no final do livro. Mas o livro mesmo vai focar na jornada de vida do Devin Jones. É nessa jornada dele tentando superar esse coração partido, porque de fato ele ficou ferido, então ele tenta superar essa questão do coração dele que foi partido. E junto a ele vão aparecer outros personagens importantes, como por exemplo o Mike Ross e a Annie Ross, que são mãe e filho, tá? O Mike é filho da Annie Ross. O Mike é um menino de 11 anos de idade, que ele está ali, que ele é bem doente, tá? Que ele pode morrer a qualquer momento porque ele tem uma doença rara que prejudica muito, que deixa ele muito debilitado. E você vai ver que mesmo com essa doença, ele ainda é um menino assim pra frente, ele tenta sobreviver. E daí vai ter a Annie Ross também, que é a mãe dele, e ela sofre muito com essa doença do filho. Então você vai ver que o livro está relacionado à jornada do personagem Devin Jones, e ele vai se juntar com o Mike Ross e com a Annie Ross, e eles vão traçar uma jornada junto de vida. Eles vão viver um drama junto ali, sabe? Eles vão conviver, um vai ajudar o outro, e um vai ajudar o outro a passar por essa questão desses problemas que eles estão tendo nesse momento. Então, este livro aqui, ele não é só sobrenatural, ali que tem no finalzinho, ele não é só essa investigação policial. Ele é um livro que traça a jornada de alguns personagens, que mostra como eles vão superar essas barreiras da vida, como eles vão superar esse momento difícil da vida deles, tá? Na minha opinião, é um ótimo livro para você começar a ler o Stephen King. Todas as pessoas que eu vejo que leem o Joyland acabam gostando e favoritando esse livro. E comigo não foi diferente. Eu também gostei muito e acho que é um bom livro. Posso favoritá-lo com certeza, porque é um bom livro para ler assim do Stephen King. Você vai perceber que o Stephen King não é só terror, não é só do sobrenatural ou suspense. Você vai perceber que o Stephen King também é drama, que o Stephen King também é construção de personagens, que os personagens ali são construídos de uma maneira muito interessante. Você vai ver que são personagens carismáticos. Até mesmo a Annie Ross, que no começo é fechada, você vai entender que ela é fechada, que ela é na dela, que ela é meio séria, porque ela está sofrendo muito com a saúde do filho dela, que está debilitada. Então, você vai perceber que temos aqui ótimos personagens, além do Devin Jones, do Mike Ross e da Annie Ross. Nós temos os personagens do parque de diversões também, que vão aparecer aqui, que vão ter alguns amigos do Devin Jones, tá? Gosto de relatar aqui também que o Mike Ross, o menininho que é debilitado, ele tem ali alguns poderes sobrenaturais, podemos dizer assim, e ele vai ajudar com essa questão do paranormal. Ele vai dar até uma ajuda para o Devin Jones a desvendar esse mistério de quem cometeu aquele crime, matando aquela menina que eles querem descobrir, quem matou a Linda Gray, que foi a menina que tem o fantasma no parque de diversões ali, né? Então, o Stephen King, que eu falei para vocês, é excelente de ler, tá? Esse livro, o Joyland aqui dele, é excelente para você começar a ler o Stephen King. E mais uma curiosidade sobre esse livro aqui, tá? Que esse livro aqui, ele não tem capítulos. Ele tem umas pausas, e essas pausas são divididas por esses coraçõezinhos que vocês estão vendo aí. Inclusive, deixa eu mostrar aqui também, ó, mais uma outra página, ó. A mesma coisa, tá? Então não tem nenhum capítulo. Temos essas pausas e daí são divididas por esses corações. E uma outra curiosidade que eu não falei ainda, tá? Se eu não me engano, os livros que a Hard Case Crime publicou nos Estados Unidos foram feitos com essa mesma capa que veio para o Brasil, tá? Então as capas do livro Joyland, do livro Depois e do livro O Garoto do Colorado são as mesmas capas que foram publicadas nos Estados Unidos, tá? Porque foi essa proposta que a Hard Case Crime pediu lá para os Estados Unidos. Daí o Brasil aqui, eles trouxeram as mesmas capas. Acredito eu que só não trouxeram ali na questão da economia, né? Que lá, provavelmente, eles devem ter feito livros realmente simples, tipo parecido com os romances de banca, com folhas mais simples, com capas sem orelha, né? Aqueles livros de bolso que são mais baratos, né? Enquanto aqui no Brasil vieram livros com um modelo normal, com orelha e também que não são muito baratos, como você deve saber, né? Então, agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Se vocês já leram, deixa para mim nos comentários. E também, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.
Navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo desse canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito grato com você. E deixa eu até te avisar aqui, já temos outros vídeos do Stephen King aqui no canal. Então dá para você entrar lá na playlist do Stephen King e maratonar e ajudar assim o canal a crescer, tá bom? Então por este vídeo era isso. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.